Fala devs, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai estar iniciando com o assunto de subconsulta, né? De uma única linha na cláusula where. Bom, a gente tem duas aqui tabelas, TB funcionário, TB departamento. E por que essa consulta? Essa subconsulta? Muitas das vezes a gente deseja devolver dados daquela determinada condição na cláusula where. Por exemplo, eu quero retornar quem tem o salário maior que o valor maior da empresa, ou até mesmo o total de pessoas, de funcionário em determinado departamento, ou seja, até mesmo uma média salarial. Tem uma média salarial e eu quero saber quem são esses funcionários que tem uma média maior, ou que tem um valor maior do que a minha média salarial da empresa, né? Para mim já saber se está dando lucro, prejuízo, esses detalhes. Então são esse tipo de consulta que a gente vai estar trabalhando aqui, tá bom? Bom, vamos aqui, temos algumas questões a serem resolvidas. A primeira delas, a gente vai responder o externo e depois o interno. O interno seria a pergunta inicial e o externo a pergunta final. Por exemplo, por que o externo? Porque se a gente reelaborar a questão, a gente pode ter a seguinte pergunta. Como se eu tivesse a seguinte pergunta: obter a média salarial da empresa, né? Ou seja, pela tabela funcionário, ok? Se a gente resolver só essa pergunta, tranquilo. Então eu vou estar resolvendo essa primeira pergunta, depois a segunda pergunta, que aí já a gente engloba de acordo com a cláusula where em subconsulta de uma única linha, ou seja, select AVG, que eu vou retornar a média salarial, fun salário, from DB, só esqueci de usar o use BD2, só corrigindo aqui, ok? Pronto, já mudei para BD2. Quem é? TB funcionário. Se eu executar somente essa consulta, já vai me retornar quem é a média salarial, né? O valor da média salarial. Que eu não preciso selecionar a coluna porque ela vai ser comparada, né? Na cláusula where. Então, a gente resolveu uma das perguntas. Agora, voltando para a pergunta inicial, obter o nome, o salário e o departamento dos funcionários que possuem um salário superior à média salarial da empresa. Ou seja, já é uma pergunta que, se eu não tivesse aqui pedindo a média salarial da empresa, poderia ser assim: superior a 3 mil reais, superior a 5 mil, superior a 10 mil. São esse tipo de detalhes. Porém, ele quer o quê? Ele quer saber um cálculo que é a média salarial da empresa. Então, nesse caso, a gente tem como resolver através de uma subconsulta. Lembrando que subconsulta são separados por parênteses. Você bota toda a consulta normal e quando você quer realizar uma subconsulta, você separa ela por parênteses. Então, vamos estar aqui resolvendo. Select fun nome, onde eu vou estar renomeando ela para apelidando o alias de F as nome, F fun salário as salário, e também deseja quem? O departamento. Então, que vai ser uma inclusão, né? Uma junção de tabela. Dep nome, onde DB funcionário. Até aí tudo ok, apenas uma consulta normal. Agora a gente vai fazer o uso do inner join, que era do assunto anterior. Inner join DB departamento dep código fun
debitcode. Pronto, até aí a gente já fez a junção. Agora qual é a pergunta? Que possui o salário superior à média salarial. Quando tem essa palavrinha chave, salário superior, significa que eu tenho que usar o operador de maior. E eu tenho que usar a função de AVG, né, que é a função de agregação que já está contida na consulta aqui. Quando eu tenho outro termo, eu quero salário que seja maior. Quando eu tenho maior, isso significa que eu tenho que usar este operador. Ou seja, ele vai me retornar o maior. Ou seja, que eu vou usar em algum momento uma operação de agregação que vai ser a palavrinha-chave max. Aí ele só vai me retornar diretamente esse valor. Então vamos estar aqui colocando a cláusula where, né? Quem vai ser o salário, né? Então qual operador devo usar? Salário superior. Se é superior, então é o de maior. Então basta a gente separar e pronto. Simplesmente a gente já realizou a solução da primeira questão. Tá bom? Ou seja, quem é exatamente o funcionário? É o Augusto Nascimento e o Paulo Verbas, ok? Daí tudo bem? Vamos seguir aqui para a próxima. Obter o nome e o salário dos funcionários cujo salário é superior ao salário do funcionário José Antônio. Quem é José Antônio? Mais uma vez, uma pergunta específica. Eu não sei exatamente quem é, então a gente volta para aquela consulta que a gente deseja saber exatamente. Não é uma consulta que eu já posso utilizar. É uma subconsulta que dentro da subconsulta tem uma condição que ela envolve saber quem é do funcionário José Antônio. Mais uma vez. Novamente, olha aí. O termo da palavra-chave superior. Então, o sinal de maior. Então, vou estar aqui resolvendo, ok? Então, vamos aqui. Obter o nome do salário do funcionário cujo salário é superior ao salário do funcionário José Antônio. Se a gente fazer a mesma estratégia da primeira questão, a gente pode obter a seguinte maneira. Obter o salário do funcionário José Antônio. Pronto. Tem como ser feito isso. Então, salário, ok, from TB funcionário. Até aí tudo bem. Where, né? Aí a gente pode estar utilizando o operador like. Mas, olha, veja a pergunta. Está perguntando José Antônio. Mas lembrando que muitas das vezes eu posso obter, devido ao caractere, por conta que tem um acento circunflexo, ele pode não acabar nem retornando. Então, só para ter certeza aqui, ó, nome. Vou usar o operador like só para mostrar que ele pode encontrar outros José, ok? Como isso às vezes é um risco. Ó, José. Vou botar só José. Se ele não achar, é por causa do problema de acentuação, ok? Vou estar só executando essa primeira parte aqui. Ó, ele achou. Vamos só visualizar se de fato quem é essa pessoa. Nome, ok. Ó, ok. Aqui tá certo. José Antônio. Mas, como eu falei, você pode não ter José. Você pode ter uma acentuação quebrada, ok? Então, eu posso estar colocando aqui, para minha pergunta, eu posso estar botando, tirar o operador do Coringa, botando Antônio. Pronto. Aqui ele vai devolver quem é exatamente? Salário José Antônio. Ok. Agora, mas lembrando, ele pode alterar por conta do acento circunflexo. Então tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado. Que a gente não sabe
exatamente como esse dado tá retornando. Que assim, a gente pode só retornar Antônio no operador like, existe vários Antônios, né? Então, de fato, nesse caso tem que ser o operador de igualdade. Então, respondendo as outras, que seria obter o nome dos funcionários cujo salário é superior. Ou seja, agora eu tenho como responder, porque agora eu já tenho o salário do José Antônio. Então, só retirando aqui a nomenclatura, né? E reescrevendo novamente. Select, que aqui é o que? O nome e o salário. Então, nome. Como não tem junção, eu não vou estar colocando um apelido, ok? Nome, salário, salário. Então, from quem? A tabela, funcionário. E em seguida, a gente já pode ir colocando a cláusula where. Salário, porque ele deseja o quê? Obter o maior. Por que o maior? Porque é o superior, ok? Então, executando aqui, a gente vai obter quem são essas pessoas que possuem um salário maior que o José Antônio, ok? Ó, a gente encontrou aqui. É Augusto Nascimento e o Paulo Vargas. Vamos dar uma olhada em quanto que é o valor do José Antônio. Acho que se só executar aqui, ele executa aqui exatamente, ó, 2.350. 2.350 é o valor do José Antônio. Então, ó, tá vendo, ó? Todos eles são maiores que o do José Antônio. Então, o vídeo fica por aqui. Eu já vou estar gravando as próximas soluções. Então, deixe um joinha, não deixe de se inscrever no canal e coloque um sininho, porque novos vídeos vão estar chegando por aí, tá bom?